Olá, boa tarde. Dando continuidade, né, ao texto O Meu Melhor Amigo, uma crônica de Fernando Sabino. Agora eu vou abrir e nós vamos dar continuidade com outras atividades do texto. Eu vou compartilhar a tela. Ok. Língua portuguesa. Gêneros textuais, Fulvia Estela Ribeiro. Então, essa aula é para o 5º ano do ensino fundamental 1. Então, dando continuidade aqui a essa crônica, O Melhor Amigo, tá? Essa crônica que ela vai contar a história de um menino que ele queria ter um cachorro, pegou um cachorro na rua, um filhote de cachorro na rua e levou para casa, mas a mãe não quis ficar com o cachorro. E no final ele surpreendeu dizendo que vendeu o cachorro, né, por R$ 30. Essa crônica foi escrita por Fernando Sabino. Fernando Sabino, o objetivo dela é divertir, né? O objetivo é de humor. Ele vai relatar uma situação do cotidiano, uma situação normal das pessoas, que acontecem cotidianamente. E ela vai narrar um tempo curto, né? Curto de tempo, horas ou minutos ou um dia, tá? Então, essas são as características da crônica. Agora a gente vai passar para o estudo da língua. Verbos de elocução. Então, nós temos aqui o trecho do texto, tá? Então, eu vou ler o texto do texto e vou ver o que pede a atividade. Releia o trecho a seguir. Um filhote? Onde é que você arranjou isso? Achei na rua. Tão bonitinho. Não é, mamãe? Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda. Deve estar com fome. Olha só a carinha que ele faz. Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Só que eu esqueci. Ah, mamãe, já compondo uma carinha de choro. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. O menino tentou enxugar uma lágrima. Não havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado. A gente também não tem nenhum direito nessa casa, pensava. Um dia ainda faço um estrago louco. Meu único amigo enxotado dessa maneira. Que diabos também, nessa casa tudo é proibido, gritou, lá do quarto, e ficou esperando a reação da mãe. Quarto, manda aqui também. 10 minutos, repetiu ela, com firmeza. Todo mundo tem cachorro. Só eu que não tenho. Você não é todo mundo. Então, é esse trecho aqui que nós vamos analisar. Esse trecho da história que nós vamos analisar. Responda. Que sentimento pelo cachorro a mãe revela ao chamá-lo de isso? Então, isso é qualquer coisa para ela. Então, o sentimento que ela revela é um sentimento de desprezo. De desprezo. Como se ele fosse um objeto. Isso. Então, esse é o sentimento que a mãe revela em relação ao cachorro. As palavras destacadas no trecho são adjetivos
formas verbais ou substantivos? Então, vamos lá ver. Então, essas palavras aqui: insistiu, gritou e repetiu, né? O que elas são? Elas são ações. Ação de insistir, ação de gritar, ação de repetir. Então, elas são palavras adjetivas. Adjetivo é uma ação? Não. Adjetivo é uma qualidade. Então, não é. Adjetivos, as palavras são substantivos? Não, porque não são objetos. As palavras são verbos? São formas verbais? Sim, porque elas estão indicando uma ação. Então, as palavras destacadas no trecho são formas verbais. A quem se refere cada uma dessas palavras? Então, a quem se refere cada uma dessas palavras? Insistiu, gritou e repetiu. Então, insistiu e gritou se refere ao menino. Insistiu e gritou refere-se ao menino. Menino. E qual que é a outra palavrinha? Repetiu é a mãe. Então, repetiu é com a mãe. Mãe. Então, as palavrinhas insistiu e gritou refere-se ao menino. A palavra repetiu refere-se à mãe. Nas falas dos personagens, qual sinal de pontuação está no começo dessas partes? Então, olha só. Todas as falas dos personagens têm um sinal de pontuação no começo. Como que é o nome desse sinal de pontuação? Parece um traçado. Esse traçado, o que ele é? Sempre vai aparecer esse traçado em diálogo, tá? Então, esses diálogos aqui, quando o texto mostra as pessoas conversando, as pessoas falando, sempre vai ter esse sinal de pontuação. Esse sinal de pontuação é chamado de travessão. Travessão. Então, o travessão sempre vai estar no início das frases, tá? Para mostrar que as pessoas estão conversando, as pessoas estão dialogando. Então, diálogos em textos sempre vai ter esse sinal aqui, né? Que é o travessão no início das frases. Travessão. Que forma verbal é usada para tentar fazer a mãe mudar de ideia? Qual foi a fala do menino? Então, vamos analisar aqui. Que forma verbal o menino tentou mudar a ideia da mãe? Quem fala? Então, a forma verbal é a insistiu. E a frase é essa aqui. Deve estar com fome. Olha só a carinha que ele faz. Então, a gente vai colocar aqui. A forma verbal é a palavra insistiu. Então, ele insistiu com a mãe. E a frase que ele colocou é: deve estar com fome. Olha a carinha que ele faz. Deve estar com fome. Olha a carinha que ele faz. Que ele faz ou fez? Deixa eu ver. Olha a carinha que ele faz. Que ele faz.
Colocamos o ponto aqui. Ok. Então, já respondemos essas 5 questões. Vamos para a próxima. Quando não consegue convencer a mãe, o menino fica irritado. Que forma verbal é empregada para demonstrar esse sentimento? Então, a forma verbal é a palavra gritou. Então, para demonstrar que ele ficou irritado, que ele ficou bravo, que ele não aceitou o que a mãe dele fez, a palavra verbal que ele usou foi a palavra gritou, uma ação dele, gritar. Transcreva a fala do menino. Então, vamos transcrever a fala do menino, que vai estar aqui. Que diabos também? Nesta casa tudo é proibido. Aqui. Que diabos também. Deixa eu ver aqui. Nesta casa tudo é proibido. Casa. Onde é que eu estou? Aqui. Nesta casa tudo é proibido. Ele até usa um ponto de sinal de pontuação, uma exclamação, né? Exclamação é quando há gritos, né? Para chamar atenção. Que diabos também? Nesta casa tudo é proibido, gritou ele. Então, na crônica, o melhor amigo, os verbos insistir, gritar e repetir indicam as falas dos personagens. Os verbos que exercem essa função são chamados de verbos de elocução. Exemplo: dizer, afirmar, responder, sussurrar, exclamar. Então, por isso que no início da atividade se diz verbos de elocução, que são as formas verbais, né, das falas, os verbos que os personagens usam, né, são os verbos de elocução, os verbos do que eles estão falando, como eles estão falando, ok? Então, agora nós vamos voltar aqui para rever. Então, estudo da língua, os verbos de elocução. Então, nós lemos um trecho do texto, um melhor amigo, meu melhor amigo, e nós vimos aqui algumas características desse texto, né? O verbo, 3 verbos, insistiu, gritou e repetiu. O que é o verbo? O verbo é uma ação. Nós vimos também um ponto, um sinal de pontuação que vai no início das frases, que é o travessão. Esse início de frase, que vai o travessão, ele vai indicar diálogo, tá? E algumas outras questões aqui. Qual o sentimento da mãe? A mãe, sentimento de desprezo. As palavras destacadas são formas verbais. A quem se refere cada uma delas? Insistiu e gritou, refere-se ao menino, e repetiu, refere-se à mãe. Nas falas dos personagens, quando se tem o travessão, quer indicar o quê? Que eles estão dialogando, estão conversando. Que forma verbal é usada para tentar fazer a mãe mudar de ideia? Qual foi a fala do menino? A palavra insistiu. Então, ele insistiu para a mãe, dizendo, deve estar com fome, olha a carinha que ele faz. E quando ele não consegue convencer a mãe, ele fica irritado. De que forma que demonstra esse sentimento? Gritando, né? A palavra gritou. Então, a ação dele, né,
de irritação é gritar. E ele gritou essa frase: que diabos também? Nessa casa tudo é proibido. Até nós temos um ponto aqui de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele quer chamar atenção, né? Ele está falando alto. Então, é isso. Então, finalizamos algumas questões do texto. Finalizamos algumas questões do texto dessa crônica. Desejo uma boa tarde a todos e finalizamos a aula de língua portuguesa.